Pai do Senhor a todos. Vamos para mais um programa, né? Somos todos de Jesus Cristo, sempre visando a unidade, né? A unidade da igreja, conforme a oração de Jesus, né? Que Jesus fez. Voltando novamente, né? A paz do Senhor, sinal da internet, às vezes dá essa queda, né? Mas em tudo há um propósito de Deus, né? Então, eu estava falando aqui sobre o programa Sobre Todos de Jesus Cristo, né? Que visa a unidade da igreja, conforme a oração de Jesus, né? Que consta lá no capítulo 17 de João, né? Então aqui essa oração, quando Jesus ele orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, em determinado momento ele passou a orar por nós, né? Agora voltou, né? Tá bom. Então, eu vou ler aqui essa oração de Jesus, né, que consta no capítulo 17 do Evangelho de João, né? Versículos 20 e 21, que diz o seguinte: eu não rogo somente por estes, né? Mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é importante a gente caminhar, né? Segundo a vontade de Deus, né? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente nota a diferença, né? Porque nós temos paz, nós temos alegria, né? Nós sabemos que aquela é a direção de Deus, né? Por quê? Porque assim está escrito, né? E nós seguimos a palavra, né? Quando nós seguimos a palavra, nós seguimos a Jesus. Por quê? Porque Ele é a palavra, né? E aqui no capítulo 10, né, 16, tem esse versículo também que eu também vou ler, que fala do rebanho, né? E Jesus aqui, é Jesus falando, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, né? Eu estava meditando neste versículo, né? Esses dias atrás, né? E justamente lá em Oséias, né? Caiu justamente no versículo em que falava sobre os judeus, sabe? Então, deu a entender que ovelhas, né, que não são deste aprisco, são os judeus que ainda não se converteram ao Senhor, né? Mas tudo leva a crer que eles também se converterão, né? Mas então é isso. Mas eu queria só fazer agora uma oração inicial pela palavra de hoje, né? Para que o Senhor venha nos direcionar, venha nos dirigir, que possamos fazer tudo conforme a vontade dEle, né? Não sejamos nós, né? Mas Ele e nós falando a tua igreja, né? A igreja dEle, né? Amém?
Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concede de estarmos aqui, Pai, reunido com nossos irmãos que nesse momento nos assiste, Pai, para estar meditando, meu Deus, na tua palavra. Pedimos, meu Deus, a tua direção, os teus ensinamentos, Pai, que tudo, Pai, provenha de ti, porque a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer, Pai. Por isso, Pai, pedimos, meu Deus, a tua presença neste momento. Esteja com cada um de nós, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, o que o Senhor colocou no meu coração, para falar hoje, é sobre esta parte desse encontro de Jesus com Nicodemos, porque logo depois do primeiro milagre de Jesus, esse diálogo com Nicodemos é, na verdade, a primeira pregação de Jesus, sabe? É ele falando, então, nesta conversa entre ele e Nicodemos, Jesus fala coisas muito importantes, sobre como devemos fazer, o que é necessário fazer para que nós possamos, primeiro, ver o reino de Deus, e segundo, entrar no reino de Deus. Então, inicialmente, nós vamos estar meditando sobre isto, Então, eu queria ler aqui, não vamos ler toda a passagem, mas do capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos ler só de 1 até o 8º, do primeiro versículo até o versículo 8. E aqui diz o seguinte, olha: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se a pessoa, se ela não nascer do Espírito, ela não pode ver o reino de Deus. O que isso quer dizer, o reino de Deus é um reino espiritual, Então, Nicodemos, ele tinha essa visão humana, essa visão carnal. Ele não tinha entendimento das coisas espirituais, E Jesus está dizendo para ele que é necessário ele nascer de novo, Nascer do Espírito, para que ele possa ver as coisas espirituais, E para nós isso é muito importante. Por quê? Porque também nós temos que nascer do Espírito, para ver o reino de Deus, para ver as coisas de Deus, Então, e isso só é possível, quando nós tivermos em nós o Espírito Santo, Aí nós entendemos
as coisas do Espírito. Não é mais um olhar carnal, né? É um olhar agora espiritual, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, uma vez que ele está em nós, nós vamos sendo moldados por ele, né? Nós vamos sendo transformados. Nós passamos a deixar das coisas carnais para ver as coisas espirituais, né? É um processo, mas e nós vamos a cada dia sendo mais parecido com o Senhor Jesus, né? Aos poucos nós vamos mudando a nossa maneira de olhar, de falar, de ouvir, de agir, né? E passamos a fazer conforme o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, né? É Ele que vai fazer em nós, né? Então, é importante isto, porque aqui no 3,5 diz assim, no outro versículo, 3,5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água, água significa a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus, ela é que sacia a sede da nossa alma, né? E através da sua palavra é que nós recebemos então o Espírito Santo, né? Quando nós somos obedientes à sua palavra, né? Tem lá no capítulo 14, versículo 23, Jesus diz assim, né? Aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Morada como? Pelo Espírito, né? Nós recebemos dele o seu Espírito, né? Mas é importante isto, guardar a palavra. Guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, né? No 14:21, né? Que também é um versículo muito parecido com este, mas diz o seguinte, no 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Eu me revelarei a ele, né? Então, é importante isto, né? Quando nós guardamos a sua palavra, nós provamos que nós o amamos, né? Não há outra forma. Jesus, ele diz que, tem um outro versículo que ele diz assim, olha, logo em seguida, no 14:24, ele diz assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, né? Então, aquele que não guarda as palavras de Jesus, né? Este não ama ele, é o que Jesus está dizendo. Ele diz assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, veja a importância de se guardar a palavra do Senhor Jesus, né? Porque a palavra de Jesus, ela é espírito e vida. Ela traz vida para nós, né? Jesus diz assim, olha, o espírito, lá no capítulo 6, versículo 63, né? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Então, a palavra de Jesus é diferente de todas as outras palavras, né? Por quê? Porque vida só temos em Jesus, né? E a sua palavra
é aquele alimento que sacia a nossa fome, né? Que sacia a nossa sede, né? Por quê? Porque Jesus, ele é o pão da vida, né? Nós recebemos vida através da sua palavra, né? Então é importante isso, que a gente guarde a palavra, né? Porque quando nós temos o Espírito Santo em nós, né? Nós somos como o que diz aqui nesse capítulo 3, versículo 8, né? Ele diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, né? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Quer dizer, aquele que tem o Espírito, ele passa a ser dirigido pelo Espírito, né? Já não é mais nós, né? E o Espírito, ele tem uma incumbência, né? Porque é o Espírito de Cristo, né? E este Espírito que habita em nós é que nos levará à presença do Pai, né? Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Senão por mim como? Pelo seu Espírito, né? É que nós chegamos lá, né? Não é pelo nosso esforço, né? Não é de forma carnal, né? É por isso que Jesus está dizendo a Nicodemo: Nicodemo, você tem que nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque senão você não pode entrar no reino de Deus, né? Não pode entrar, né? Então é necessário ter esse novo nascimento, né? Isso é para nós também, né? Então, o que é que nós temos que buscar, né? Buscar ter o Espírito Santo, né? E como é que nós fazemos isso? Guardando a sua palavra, sendo obediente à sua palavra, né? Porque quando nós fazemos isso, primeiro, nós provamos que nós o amamos, né? E a promessa de Jesus é que ele se revelará a nós, assim como aconteceu com o discípulo João, né? João, ele era o discípulo a quem Jesus amava, né? E João também amava Jesus, né? É por isso que Jesus se revelou através de João, né? Hoje nós conhecemos a Jesus através do Evangelho de João, né? Por quê? Porque Jesus, ele se revela através daquele que ele ama, né? Então, não é de outra forma, né? É por isso que é importante ser amado por ele, né? Então, primeiro passo é guardar a sua palavra. Por quê? Porque assim nós provamos que o amamos, né? E aí vem a promessa dele para todos aqueles que guardam a sua palavra, dele fazer morada em nós, dele se manifestar, de ele se revelar a nós, né? Assim como se revelou no Evangelho de João, né? O discípulo a quem Jesus amava, né? Tem uma passagem lá, eu já citei, né, da outra vez, mas eu só vou citar novamente, né? Porque é importante que a gente guarde isto. Por quê? Porque havia um momento em que, quando Jesus ele estava crucificado, né? Ali eram os últimos momentos de Jesus na cruz, né? E aos pés da cruz estava a mãe de Jesus, né? Mas não estava só a mãe de Jesus, não. Estava um discípulo. E que discípulo é este? Era justamente o discípulo a quem Jesus amava, né? Então, e esse discípulo nós sabemos, né, que é João, né?
através de João que Jesus se revelou. Por quê? Hoje nós conhecemos o Pai através de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele era amado do Pai. E o Pai se revelou através de Jesus. É por isso que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Assim também, Jesus se revelou através de João. Por quê? Porque João era o discípulo a quem Jesus amava, né? Então, nós conhecemos a Jesus através deste evangelho, né? E é o que diz aqui, neste momento, quando eles estavam lá Jesus estava crucificado, ali eram os últimos momentos, né, da sua vida, e quando ele viu o discípulo a quem ele amava, olha o que ele falou, eu vou ler aqui, no capítulo 19, né, 19, versículo 26, né, capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 26. Então aqui diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe, olha, Jesus vendo sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Então veja bem, dos discípulos, o único que estava presente era justamente aquele a quem Jesus amava, né? Então, eu vou repetir aqui esse versículo. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse-lhe a sua mãe, Jesus falando à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, né? Falando com relação ao discípulo, né? Falando para Maria, sua mãe: eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, a gente aqui imagina que Jesus, né, nesse último instante da sua vida, né, estava colocando João no seu lugar, né? Mas o entendimento não é este, né? É que Jesus, ele se revelou através de João, né? Então, quando nós lemos João, na verdade não é João, é Jesus, né? Quando lemos o Evangelho de João, a gente tem que ter esse entendimento que não é João, é Jesus. Por quê? Eu vou contar aqui uma revelação que o Senhor me deu lá em 2009, né? Antigo, né? Foi uma visão em que apareceram para mim 4 letras, né? MMLJ, que eram as letras iniciais dos 4 evangelhos, né? Quando me apareceu aquela visão, eu não entendi bem, né? Mas depois entendi que eram as iniciais dos 4 evangelhos. Aí o Senhor falou para mim, né? Quando eu entendi que aquele J era João, o Senhor disse: não é João, ali é Jesus. Eu falei: mas como, Senhor? Eu estou lendo aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele disse: não é João, é Jesus. Eu achei assim, tremenda, né, essa revelação. Aí eu pedi então ao Senhor uma confirmação. Senhor, então me confirma isto, porque é tão grandioso, né, que é bom que eu tivesse uma confirmação disto, né? E Jesus depois me confirmou no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, e ali estavam os personagens, né, que eram, olha os personagens, era Marta, Maria, Lázaro e Jesus. Então veja que a letra inicial de
tanto de Marta, Maria, Lázaro, eram as mesmas iniciais dos evangelhos, né? Com um diferencial. Onde era João, é Jesus. É por isso que o livro de João, ele revela Jesus. Nós só conhecemos a Jesus através do Evangelho de João. Por quê? Porque na verdade não é João, é Jesus, sabe? Não há outra forma de conhecê-lo, né? Da mesma forma, né, que Jesus, ele se revelou através de João, que era o discípulo a quem ele amava, né? Assim também com relação a nós, né? Ele se revela a nós quando nós o amamos e somos amados por ele. É o que diz o capítulo 14, 23, que nós já lemos, né? Aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? É ele que faz morada em nós, né? É ele que se revela a nós, né? E assim nós somos semelhante a ele, né? Nós somos Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos moldando a cada dia, né? E nós vamos cada dia mais nos parecendo com Jesus. Por quê? Porque é o Espírito dele em nós, né? E Jesus, então, ele se revela através daqueles a quem ele ama. Mas primeiro, nós temos que amá-lo, né? E a única prova que nós temos para provar que nós o amamos, conforme ele diz, é quando nós guardamos a sua palavra, é quando nós somos obedientes à sua palavra, né? Então, isso é importante. E é importante também, né, que o Espírito Santo em nós, né, primeiro que ele fica conosco para sempre, né? Uma vez que nós recebemos o Espírito, ele não vai sair de nós. Por quê? Porque o objetivo do Espírito Santo em nós é nos levar à presença do Pai, né? Ele não vai nos abandonar, né? Não vou deixar isso daí no meio do caminho. Não. O trabalhar é de Deus na nossa vida, né? É por isso que às vezes a gente não entende, né? Mas tanto o querer como o efetuar vem de Deus, sabe? Eu quero fazer isso, né? Mas não é você, sabe? É Deus te dirigindo, né? É Ele te direcionando, né? Então, e o Espírito Santo também, ele tem essa função de nos ensinar todas as coisas, né? Por que isso é importante? Porque nós não dependemos de ensinamento externo, sabe? Qualquer dúvida que nós temos, né? Nós perguntamos a Deus, né? Ao Pai. Pai, por que isso? Por que aquilo? Pedimos sempre em nome de Jesus, né? Para que Ele nos esclareça todas as dúvidas, né? Eu não sei que direção tomar, mas apresenta isso ao Pai, né? É Ele que vai nos direcionar, porque está escrito que o Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas, né? E nos fará lembrar de toda a verdade, né? Verdade o que é? É a palavra dele, né? É a palavra do Pai, né? Que o Pai só deu a Jesus trazer a nós, né? É por isso que Jesus lá dizia assim, olha, tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Eu não falei nada de mim mesmo. Isso está escrito no capítulo 12, 49 e 50. Eu vou ler aqui no 12, 49 e 50, para que os irmãos entendam aqui.
no 49, olha, capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, Jesus falando, né? Olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Exatamente, né? Porque Jesus falava exatamente a palavra do Pai, né? Porque Jesus, ele é o enviado do Pai, é um enviado fiel, né? Então, ele trouxe fielmente tudo que o Pai mandou trazer, sabe? Então, nós conhecemos o Pai através de Jesus, através da palavra que ele trouxe a nós, né? Por que é importante o enviado falar a palavra daquele que o enviou, né? Porque Jesus também nos enviou, né? Lá no capítulo 20, né? No capítulo 20, quando Jesus ressuscitou, né? Subiu ao Pai, foi glorificado, depois ele voltou aos seus discípulos, né? E eu vou ler aqui só esta parte que Jesus disse com relação a enviar, né? Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, né? Quando encontrou com os discípulos. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Da mesma forma como o Pai enviou o Senhor Jesus, ele também nos enviou, né? Então, a relação de Jesus com o Pai é a nossa relação com Jesus, sabe? Da mesma forma, o que Jesus fez com relação ao Pai é que nós vamos fazer com relação a Jesus, né? Então, Jesus, ele só falava a palavra do Pai, né? Não falava as próprias palavras, mas tudo que o Pai havia dito a ele. Então, estas palavras que ele trouxe a nós, né? E como é que nós vamos levar essa palavra ao mundo? A mesma palavra, sabe? É a palavra do Pai, que veio através de Jesus. Para que haja unidade, é necessário a mesma palavra, né? Nós lemos aqui essa oração de Jesus, né? Eu vou repetir aqui só essa oração rapidinho, para que a gente entenda esta oração de Jesus em conformidade com os ensinamentos que ele nos deu, né? Ele diz assim, no capítulo 17 e 20, voltando: eu não rogo somente por estes quem? Esses que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Pela palavra da verdade, pela palavra do Pai, né? 17 e 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, veja bem, a unidade perfeita, né? É quando nós temos esta unidade com o Pai e com o Filho, né? Quando a gente lê no capítulo 17, aqui mais adiante ele fala sobre a unidade perfeita, né? Olha, para que sejamos perfeitos, olha aqui, justamente no 23, né? Jesus dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? Então, nós somos chamados, né, para uma unidade perfeita. Quando nós estamos nessa unidade, tanto com o Pai
quanto com o Filho, nós temos comunhão uns com os outros, sabe? Por quê? Porque Deus é amor, se Ele habita em nós, né? Nós temos este amor vindo de Deus, né? E nós temos comunhão com todos aqueles que têm também o nosso espírito, né? Então é importante isto, né? Que quando todos nós, com o mesmo propósito, o mesmo espírito, né? A mesma palavra, as mesmas obras, a nossa unidade é perfeita, né? Tanto com o Pai quanto com o Filho, né? E assim nós somos filhos também, né? Assim como Jesus. Então, isso é importante, né? Que a gente tenha o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. Toda a verdade é assim, toda a palavra, né? Como é que Deus nos dirige na verdade, né? No entendimento da sua palavra, né? É Ele que nos dá entendimento, porque nós não conhecemos a Deus por revelação, por estudar, né? Pela letra, mas nós conhecemos pela revelação que Deus nos dá da sua palavra, né? Às vezes a gente lê e não entende, mas quando Deus revela, aí você passa a entender, né? E assim que Deus vai nos ensinando, né? Ele vai nos ensinando. Então não é esforço nosso, né? Nós não conhecemos a Deus pelo nosso esforço, nós conhecemos a Deus pela revelação, quando Ele se manifesta, né? Quando Ele se revela a nós, né? Pelo seu Espírito, né? Aí nós passamos a conhecê-lo, aí nós passamos a ver como Ele vê, falar como Ele fala, né? O nosso olhar é o mesmo olhar, né? Um entendimento, é Deus que nos dá, né? Aí nós temos paz, nós temos alegria, né? Somos mais pacientes, né? Então, e o Espírito Santo também convence o mundo do pecado, né? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado por quê? Do pecado porque não creem em mim, Jesus disse, né? Quer dizer assim, se a pessoa não crê em Jesus, é pecado? É pecado sim, porque se não crê em Jesus não tem salvação, sabe? Então não há salvação para aquele que não crê, né? Então é necessário que a pessoa creia, né? Então nós já vemos essa diferença entre essa visão carnal, né, e espiritual, né? A visão carnal é essa visão humana, né? A visão humana é assim, a gente enxerga aquilo que é aparente, né? Se a gente trata as pessoas diferentes, né, em função da sua raça, cor, credo, classe social, né? Essa visão é carnal, porque nós estamos olhando a carne, né? Mas este olhar não é o olhar de Deus, porque o olhar de Deus, ele é um olhar espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito, né? Então, ele vê todos da mesma forma, né? Quando a gente vê lá no capítulo 3:16, né? Que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, ver que Deus amou todas as pessoas do mundo, né? Não discriminou ninguém, não tirou ninguém fora, né? Então também não cabe a gente ficar discriminando pessoas, né? Todos que estão no mundo, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, né? No 3:17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então,
é esse entendimento que devemos ter, né? Nós não estamos nesse mundo para condenar ninguém, né? Nós estamos nesse mundo para levar salvação, né? Por quê? Porque esse é o objetivo de Deus, né? Foi o objetivo do Pai quando enviou seu Filho a este mundo, né? Para pagar por tudo, né? Que nós devíamos, né? Nós éramos e estávamos servo do pecado, né? Nós estávamos debaixo do pecado, né? Não conseguíamos nos libertar por nós mesmos. É por isso que Jesus veio para nos libertar, né? Nos tirar desta condição, né? É por isso que Jesus diz lá no 15, 19, que nós não somos mais deste mundo, né? Ele já nos tirou deste mundo. No 15, 19 diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então, tem uma outra passagem que Jesus diz assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o enviar, né? E aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Então, é assim, não é por acaso que você está ouvindo esse vídeo, né? Se você está ouvindo é porque o Pai trouxe você para ouvir, né? Porque é Ele quem traz, né? Não somos nós, nós de repente pensamos que somos nós, não somos nós não, né? Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida, né? Ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na vida de cada um, né? Nós não sabemos, vamos saber, né? O que Jesus faz hoje nós não sabemos, mas vamos saber depois, né? Então é importante isso daí, né? Então, essa visão espiritual, é necessário ter essa visão espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito, né? Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Nós sabemos que o caminho, ele é espiritual, né? E é nesse caminho que nós conhecemos a verdade, é nesse caminho que nós temos a vida, né? Por quê? Porque a vida nós só temos em Jesus, né? Nós só temos em Jesus, não há outra forma de nós termos vida, né? Vida é só em Jesus, né? Quando eu leio o capítulo 1 de João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? É nele que está a vida, né? E é Ele que faz todas as coisas, né? Quando fala que o Verbo, no princípio era o Verbo é a palavra, né? A palavra tem que ser o princípio de tudo em nossas vidas também. Assim como Deus transformou a terra, deu vida à terra, dará vida a nós também. Por quê? Porque nós somos terra também, sabe? O trabalhar de Deus é Ele que faz, né? Não somos nós, não, né? Ele é que vai trabalhar em nós, né? Então, vida nós só temos nele, né? Nós temos que saber que não há outra forma de nós termos vida, né? Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Mas da próxima vez nós continuamos, né? E para trazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, né? Então, só agradecer ao Senhor, né? Por este momento, né? Por mais esse tempo que estivemos juntos, né? Meditando na palavra de Deus. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por esse momento precioso que Tu nos concedeste, Pai, de estarmos meditando na Tua palavra, Pai. Oramos, meu Deus, para que a Tua palavra
venha frutificar, meu Deus, em cada coração, Pai. Que ela venha germinar, que ela venha crescer, que ela venha dar muito fruto, meu Deus, para a tua honra e glória. Porque nós cremos, Pai, que a tua palavra não voltará vazia, Pai. Ela prosperará e terá o efeito pela qual foi enviada, Pai. Assim oramos, meu Deus, por cada um que recebeu a tua palavra, Pai. Abençoa, meu Deus, a cada um. Esteja com eles, Pai, guardando em todos os momentos. Que eles estejam, meu Deus, sempre debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, Pai. Sempre, meu Deus, sendo ensinado por ti, Pai. Para que nós possamos, meu Deus, também dar fruto para a tua honra e glória, Pai. Coloca, Pai, em cada um de nós o teu Santo Espírito, Pai, para que nós venhamos a conhecer a verdade, Pai, para que nós sejamos, Pai, imagem e semelhança tua. Assim pedimos, meu Deus, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima, né? Se Deus quiser.